Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Sérgio está com saudade, mas vamos nós com mais uma aulinha, de espanhol. Hoje dando continuidade da nossa aula anterior sobre o tempo atmosférico e as calamidades naturais, ou seja, o tempo, Tempo com relação à atmosfera e as calamidades naturais. Muito bem, então nós vamos ver agora a parte não do tempo em si, mas de algumas calamidades naturais que acontecem no planeta. Então eu tenho o primeiro termo, el ciclone. Vamos ver como é que fica a escrita e a pronúncia, né? A primeira, el ciclone, seria o nosso ciclone, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, a diferenciação de um para o outro, que isso você já sabe, porque vamos estudar isso com o tio Júlio em ciências. Eu tenho el deslizamiento de tierra. Observe, olha, cuidado com a pronúncia. O Z tem som de S. Deslizamiento de tierra. Ou seja, um deslizamento de terra. Depois eu tenho el dilúvio. Dilúvio, a gente pode utilizar essa palavra para, no português, como dilúvio, ou seja, uma chuva de grandes proporções. Normalmente, quando a gente fala que choveu muito, nós costumamos utilizar a expressão que aconteceu um dilúvio, que choveu muito. Depois, eu tenho el huracán. El huracán é o nosso furacão. Praticamente a gente, se a gente for parar para pensar, o ciclone, o dilúvio, o huracão, a gente não vê muito aqui pelo Brasil, tá? Mas, por exemplo, um deslizamento de terra tem muito aqui no Brasil. E o próximo agora seria el incêndio florestal. Observe que tem uma diferenciação no português para o inglês. Primeira palavra, incêndio, quase que a mesma coisa, Agora, florestal significa florestal, de floresta. Tá? Então, são grandes incêndios que acontecem nas florestas. Depois eu tenho o próximo, el terremoto. Observe que se escreve da mesma forma, a pronúncia é muito parecida. El terremoto. A única diferença aí é que o som é um pouco mais fechado. Terremoto. Tá? Depois eu tenho el tifón. El tifón seria o nosso tufão. Tifão também, nosso tufão é algo que não acontece aqui no Brasil. Você vê muito tufão na área da Ásia, ali na região da China, Japão, essa região ali. Depois eu tenho o tornado, que é muito comum nos Estados Unidos, tá? A pronúncia escrita é bem parecida, el tornado. E depois eu tenho el tsunami. Tsunami seria como se fosse um maremoto. Se você tem um terremoto que ocorre no meio do oceano, isso vai gerar ondas. Esse seria o nosso tsunami. Depois eu tenho lá erupção volcânica, é uma erupção vulcânica relacionada a vulcão. Depois eu tenho lá graniçada. Graniçada é um termo que existe em espanhol para o que nós chamamos em português de chuva de granizo. No português a gente usa esse termo, chuva de granizo. Tá? Tomando cuidado aí para, no português, não confundir granizo com granito, que é uma pedra.
de mármore. E depois eu tenho la sequia. Sequia é a seca, por exemplo, a seca do Nordeste. Em espanhol, la sequia. E depois eu tenho la nevada. La nevada é como se fosse uma nevasca, tá? Tem uma questão que a gente gostaria de acrescentar. Você tem aí também, o que acontece? Você tem la tormenta de nieve, ou seja, uma tormenta de neve, e você tem la ventoleira. La ventoleira é um termo utilizado para ventania, tá? Então é um termo assim muito utilizado que nós também usamos aqui no português e no espanhol também. Gente, mas basicamente então nós temos aí esses termos, né? E esses termos é o que a gente mais está acostumado com relação ao que a gente pode dizer que seriam umas calamidades naturais, né? É um assunto também que requer um pouco de estudo, né? Tomar muito cuidado com a questão da grafia, da pronúncia, né? Para que a gente não tenha aí nenhum problema, tá? Mas é isso, então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Abraço, tchau, tchau.